Autoridades, sejam bem-vindos a mais um Real USA Connection, no segmento do meu canal e também podcast, aonde eu trago informações sobre investimentos em imóveis, seja ele através da construção, seja ele para as pessoas que querem adquirir uma propriedade aqui para a segunda residência, para se mudar, enfim. E hoje, mais uma vez, trazendo um convidado bem especial para trazer bastante conhecimento, Paulo Brum, que trabalha com financiamento imobiliário, e essa é uma demanda que os estrangeiros têm bastante. Então a gente vai usar o episódio de hoje para tirar algumas dúvidas e mostrar o quão fácil é conseguir um financiamento para comprar um imóvel aqui, lá do Brasil, né, Paulo? Com certeza. Paulo, conta só para se apresentar um pouquinho para o pessoal, um pouquinho da tua história, em 5 minutos, 3 minutos. Quem que é o Paulo e como é que veio essa experiência toda aí no mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos? Com certeza. Obrigado pela oportunidade, Daniel, de estar aqui com você. Na realidade, estou no mercado imobiliário financeiro, eu digo isso porque também já fui corretor de imóveis. Peguei minha primeira licença aqui em 1990 como corretor e depois em 2000 peguei minha licença na parte de financiamento imobiliário e voltei ao Brasil por um tempo, trabalhei como corretor de imóveis comercial também e voltei para cá a partir de 2016, voltei ao ramo imobiliário na parte de financiamento, de mortgage, como a gente chama aqui, né? Trabalho hoje em dia para Family First Funding, uma empresa de New Jersey, com licenças em mais de 20 estados aqui, inclusive na Flórida, nós temos nosso escritório aqui em Boca Raton, aqui. Sim. Estamos fazendo daqui do escritório. Então, antes da gente entrar necessariamente no nosso tema, como tu pegou aqui esse momento da crise em 2008, 2009? Bastante. Eu não estava aqui ainda, né? Eu estava lá no Brasil, enfim, a gente acompanhou de longe. Na época eu tinha uma empresa de investimento financeiro, uma brokerage de ações. E foi um momento que deu para fazer bastante festa no mercado, né? Como que, estando dentro do mercado aqui, como que foi essa experiência de ver o mercado derreter assim? Na realidade foi uma das razões. E que nem tu brincou outro dia, né? Eu tava ali no meio, eu fui um pouco... Fui um pouco culpado do que aconteceu, né? Vamos dizer assim, né? Mas eu digo assim, de uma forma que foi uma das razões que me fez voltar ao Brasil, né? Na época eu tinha uma mortgage company, como eu também tenho hoje, né? E aconteceu o seguinte, uma coisa estranha que você estava no seu computador aqui trabalhando, você recebia um e-mail, fala assim, lender tal, investidor tal acabou de fechar. E investidor tal acabou de fechar. Então, esses são as pessoas que emprestavam o dinheiro. Exatamente. Né? Entender o seguinte, o povo tem que entender o seguinte, que não funciona o mercado imobiliário aqui, no caso de mortgage, né? Financiamento imobiliário, não é igual ao Brasil. Porque no Brasil, se você quiser pegar um mortgage, você vai no Banco do Brasil, você vai no Banco Itaú, Bradesco, Santander, Caixa. E a Caixa, principalmente Caixa, né, que tem os apoios do governo, e acabou. Aqui não, por trás de nós podemos fazer empréstimo direto com o Bank of America, com o Wells Fargo, como nós temos esses investidores por trás de nós. Sim, porque vocês são corretores de hipoteca. Exatamente. Então vocês pegam o caso do cliente e distribuem ou vê em qual banco que vai se encaixar melhor, qual que ele vai ter a melhor taxa para fazer isso. Exatamente. E daí naquela época esse pessoal mandava e-mail, quebramos. Que é aquele pessoal que está por trás. Porque muitos desses investidores que estão atrás da parte de mortgage, eles não têm agência bancária, são um banco de investimento imobiliário, né? É aberto só com aquela função de comprar esses empréstimos para botar o dinheiro de volta ao mercado, né? Então quando você começava a receber aqueles e-mails todo dia, eu não digo todo dia, mas começou a aumentar. E foi um dia que eu peguei até um empréstimo que estava de um banco que tinha acabado de fechar. Veio um representante de um banco no meu escritório de manhã. Eu falei, tá aqui o empréstimo, leva para o seu banco para fechar. Ele falou, sem problema algum, a gente fecha isso daí uma semana. De tarde ele liga para acabei de ser despedido, cara. O meu banco acabou de fechar. Putz. Ali foi o meu parâmetro. Falei assim, bem, acho que aqui o negócio não está muito bom. Isso foi o quê? 2007 ou 2008 já? 2007. Mais ou menos em maio. Porque foi em 2007 que começou, né? Em 2007 exatamente. Começaram os primeiros ruídos. Eu lembro que um banco... Começou a abrir em maio, começou... Foi bem por aí. Foi quando a Bolsa do Brasil também, a Bovespa atingiu o topo. Exatamente. Foi quando eu abri a minha empresa de investimento. Foi aí que foi o topo da Bovespa. Foi o reverso daqui, né? E eu lembro que final de 2006, começo de 2007... Final de 2006 já começou alguns ruídos, alguns ruídos, que eu lembro que eu não lembro o nome agora, mas eu vou ver um banco precisou botar dinheiro dentro do fundo dele, porque o fundo estava quebrando
a marcação a mercado dos títulos que estavam ali já não estavam funcionando, então, porque já não tinha mais mercado. Americano, né? Isso final de 2006, a gente está falando de dezembro, talvez, novembro, dezembro. Porque veio começar a repercutir a partir de abril e maio os bancos. Assim. Do ano seguinte, 2007. Aí quando eles chegaram a falar que vai fechar, porque o negócio já estava numa bola de neve muito grande. Aí em novembro, quando quebrou o Lehman Brothers, aí... Exatamente. Pronto, aí que a Bolsa do Brasil. Aí a Bovespa bateu, na época, 29 mil pontos. Corrigido hoje é um outro número, mas na época era 29 mil pontos e quebrou. Exatamente. E era um Deus da cura. Mas negócio... também era um negócio que... Como a gente falou outro dia, né? O cara ia comprar um imóvel, o corretor falava, para que comprar um se tu pode comprar 5? O banco estava emprestando tudo, tinha umas linhas de crédito que eu acho sensacional, os americanos pela criatividade. O nome era Ninja, no income, no job, no asset. O banco emprestava para quem não tinha... o cara não tinha receita, né? Não tinha salário, ele não tinha emprego, e ele não tinha ativo e o banco emprestava mesmo assim. Na época a gente até brincava e falava assim, você quer comprar uma casa? Só basta estar vivo. Exato. Só basta estar vivo. Só basta estar vivo. Entendeu? Se tivesse crédito, não a facilidade. Além disso, o que prejudicou muito o mercado? A facilidade da entrada. Você tinha financiamento 105%. Você não pagava até os custos exatamente, de fechamento. Exatamente, do fechamento. Você comprava um imóvel com uma entrada de $1.000 e acabou aquilo ali. Isso eles mostram bem naquele filme The Big Short, não sei se tu já viu. Na hora que os Tem caras que ver, estão lá tem que no ver. strip club, o cara falando lá com a mulher, com a stripper, e a stripper falou, não, meus 5 apartamentos, assim, porra, tu tem 5 apartamentos? Tenho, assim. Daí o cara era analista financeiro, tinha vindo aqui pra Flórida, eu acho, pra analisar um negócio, e viu, cara, esse negócio tá muito errado, velho, vai dar algum problema. Com certeza. E qual é a diferença daquele momento para hoje, do ponto de vista de vocês aí que estão fornecendo crédito? Em 2010, né, assim, começaram a voltar um pouquinho. Em 2010 houve uma reforma muito grande aqui nas leis, né? As leis ficaram muito mais apertadas. Hoje em dia está voltando um pouquinho mais fácil. Você começa a ver o state income, você só diz quando você ganha em algumas oportunidades para investidores. Mas ainda assim bem específico para alguns casos. Alguns né? casos. Que nem tipo o pessoal do exército, os VA, os veteranos, eles têm em alguns casos 0 de entrada, mas é específico para ele, não é igual naquela época. Não, já existia naquela época assim também, entendeu? Como você tem o FHA, que é 3,5% de entrada. Hoje em dia nós temos aqui o chama Down Payment Assistance Program, que são entidades que ajudam você, uma classe média, né? Não são todas, com a entrada. Só que esses tipos de empréstimos são empréstimos que tem que comprovar a renda mesmo. Eu ganho isso, eu qualifico, eu tenho esse dinheiro para comprar, ou seja, é restrito, né? Que nós estamos falando de uma época que você não precisava comprovar nada e te dava 100% do dinheiro. Olha o risco, né? 105, né? Então, hoje em dia, por exemplo, você tem um investment property que você não precisa comprovar renda, só que você tem que botar 25%, 30% de entrada. Sim, mas é um investment property, ou seja, aquela propriedade ela gera retorno. Gera retorno, ela está baseada no aluguel daquela propriedade. Então, sabe que já tem uma entrada grande, sabe que tem um income, né, que é o aluguel que entra ali todo mês, né? E aquilo ali vai pagar o empréstimo, entendeu? Então, uma garantia muito mais real para o banco do que anos atrás. Que não é. Ou seja, aquele medo, isso eu falo bastante, mas é bom escutar alguém que está dentro da indústria, né? Principalmente nesse lado de vocês. Eu escuto muita gente querendo reproduzir o que aconteceu 10 anos atrás, agora de novo. E virtualmente é bem... Vou dizer que é quase impossível acontecer, porque não existe mais aquele nível de alavancagem e de liberação de dinheiro como era. Não, até mesmo porque se você vê os foreclosures hoje em dia, né, são muito poucos, né? Sim. Em todos os setores, né? Sim. Em todos os setores. Então, quer dizer, aquele volume era grande naquela época, hoje em dia já não é. Você tem um equilíbrio de entrada. Hoje em dia, para você comprar um imóvel, se não for, como a gente chama, um full doc, onde você tem que mostrar toda a documentação, tudo certinho. Se a gente for fazer bank statement, que só mostra os extratos bancários ou algum outro, é mínimo de 10% de entrada. Sim, e naquela época... Não tinha nada disso. O apetite para a pessoa pagar a dívida era muito pequeno, porque ele não deu entrada nenhuma. Nada. Qual o risco deles? Que ele botou 0. É aquilo, o cara foi comprar um imóvel, comprou 5, aí ele morava em 1, alugava 4. Com a renda do aluguel desses 4, ele pagava os juros do outro financiamento. Exatamente. Porque era 5 anos sem juros também.
E muitas na linhas eram realidade, 5 anos sem... 5 anos sem o principal, pagando só os juros. Na realidade, tinha até um outro programa na época, hoje em dia é proibido, que é considerada amortização negativa. Amortização negativa. O banco continuava te emprestando depois Isso, com a o valorização seu principal do imóvel. ia subindo, entendeu? Com a valorização do imóvel. Quer dizer, se daqui a 3 anos você comprava um imóvel por 200, financiado por 200, você tinha ali 220 de dívida. Sim. Vocês, É porque entendeu? funcionava assim, né? O cara comprava o imóvel hoje, 200 mil. Daqui um ano, esse imóvel estava valendo Supostamente, pela apreciação de mercado 250. Aí o banco ia lá e te emprestava, Exatamente. continuava te emprestando Emprestando. em cima do ativo que se valorizava. Só que, por exemplo, como você deu o exemplo aí, aquela pessoa comprou 5 imóveis. Ele tem o que ele mora, mais esses 4 de aluguel. Só que aqueles que pagavam aluguel para ele, começou também a comprar imóvel. Sim, sim. Então o aluguel começou a diminuir. Você não tinha mais o aluguel, você não tinha mais o inquilino lá para te pagar o aluguel. Porque aquele cara comprou 2, 3 imóveis, o outro comprou 2, 3 imóveis. Então o aluguel, o mercado de aluguel na época começou a esfriar. E foi aí que começou o problema Porque também. sem dar entrada, todo mundo comprava. Então, quer dizer, o cara que tinha 3 propriedades lá, 4 de aluguel, começou os inquilinos sair, ele não conseguia alugar para ninguém. Sim. E aí chegava um mês ele não tinha como pagar. E foi o aí mês não que pagava. e com esse negócio da amortização negativa foi que o cara viu assim, porra, eu Não tô vou pagar. pagando... E passou os 5 anos, né? Porque 5 anos só juros, ele começou a amortizar agora. Aí ele olhava, vou ter que pagar 250 mil dólares financiado. Essa casa não vale 250 mil. Então o cara pensava, fiquei 5 anos recebendo aluguel. Não dei nada de entrada. Ou seja, meu custo aqui é 0, ainda ganhei dinheiro. Uma coisa. Pra que eu vou pagar Exatamente. essa jossa aqui? É. Aí, só que o cara fez isso Com 5 com propriedades, pelo com 4. menos 4, né? Porque uma ele tinha que morar. Exatamente. Então, com pelo menos e às 4, vezes, até que ele morava também, ele parou de pagar. jogava pra porque frente, vou ficar de aluguel. Aí, Porque o banco, com tanta propriedade, não conseguia mandar você Sim. embora, tomar o seu imóvel numa... Aí na hora que isso aconteceu em escala, os bancos falam, cara, não empresta pra mais ninguém. Aí foi quando começou a fechar, porque começou a ter esse retorno, ninguém pagar os bancos, e virou uma bola de neve muito rápida. Então hoje o cara com 10, 20, 35% de entrada, o pensamento dele não é esse mais, né? Assim, cara, Não, eu vou fazer de tudo pra pagar essa dívida, porque senão num apartamento de 300 mil, Exatamente. eu vou perder aí 100 pau que eu dei de entrada. Exatamente. Entendeu? Então o cara não quer... Hoje o pensamento é completamente diferente. Então o cara vai lutar para ele saber que aquele imóvel, aquela mensalidade que ele vai pagar ali, tem condições de pagar e certificar, porque senão ele vai perder 100 mil. Sei que botou lá na E frente. muito dinheiro que botou de entrada, mais os gastos de fechamento, quer dizer, acaba E aqui perde mesmo, né, cara? Perde mesmo, não tem o que No fazer. banco você vai para foreclosure, não tem como. Não tem como. Vão vender pelo preço de prejuízo mercado e acabou. pronto. Não tem muito o que fazer, não. Vamos lá, então. Pessoa que está lá no Brasil, pensando em comprar um imóvel aqui, apesar de hoje estar mais regulamentado, isso não significa que esteja difícil para o cara pegar o financiamento. Basta ele comprovar as rendas lá dentro do programa. Como é que funciona na prática, como é que funciona? Parece até mentira que eu vou lhe falar, mas hoje em dia até aparente, mas é mais fácil talvez um estrangeiro pegar um financiamento aqui, porque a entrada é maior, né, que é solicitada, do que até pessoas que estão aqui, porque aqui tem que comprovar renda ou através de extrato bancário, né? E eu vi uma vez uma palestra do cara do Wells Fargo, ele disse também que o índice de inadimplência do estrangeiro é bem menor do que o do americano. Então, isso é correto. O banco calcula risco. Exatamente. O cara deu mais entrada e tem menos risco de dar calote, Sim. o banco prefere emprestar para um do que para outro. Até mesmo, ele vê a taxa de conversão do real para cá é alta, ele sabe que a pessoa para trazer 100 mil dólares para cá, lá no Brasil vale muito dinheiro. Sim. E ele não tem só esse dinheiro lá, ele tem mais, porque ele não vai dispor de todo o dinheiro para comprar um imóvel aqui, entendeu? Sim. Vai ter as reservas que ele tem todo esse processo. Então, na realidade, o processo até é bem simples, não é não difícil, mas é um processo que tem que ser feito passo a passo. É burocrático e demora um tempinho, né? Sim. Se a pessoa mandar todos os documentos no prazo, leva o quê? O tempo para o banco analisar? Não, a aprovação é rápida. A aprovação é uma semana. Desde que você já tenha todos os documentos ali. Exatamente. Sim. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu sempre falo, que é principal fazer, é abrir uma conta aqui. Abrir uma conta aqui nos Estados Unidos, porque o base vai ser sempre aqui. Nenhum banco aceita você manter a financeira
Olha lá, você tem que ter uma conta aqui, é obrigatório. O débito do pagamento, que normalmente é débito em conta, né? Sim, a maioria dos bancos pedem. Vai ser o débito direto, na conta aqui. Débito direto na conta. Tem que ser e não precisa ser necessariamente na conta do financiador, né? Porque, como tu falou, às vezes o financiador é só um banco de investimento. Sim, nem tem conta corrente, qualquer pode abrir em qualquer banco. Qualquer banco. Aqui você tem o Bank of America, que abre, tem Banco do Brasil, Americas também. Né? Tem o Wells Fargo. Comprou um banco aqui agora. Qualquer banco, um banco normal. Não, tem, não existe vínculo, né, com isso daí, entendeu? Não tem vínculo nada. E no caso, já ter mais ou menos a ideia de quanto você vai precisar, já transferir os recursos para cá, já deixar aqui. Alguns bancos pedem que o recurso já esteja aqui por 60 dias na conta aqui dos Estados Unidos, outros não precisam, então variam de banco para banco. Mas a gente sempre pede, quanto mais cedo tiver aqui é melhor. O recurso da entrada. Da entrada e dos gastos de fechamento, né? Que vai ter, né? Uma coisa que eles pedem, são duas cartas de referência bancária do Brasil. Então, ou seja, só o gerente do banco lá. O gerente lá, normalmente a gente tem os modelos de carta que já vieram de lá, então a gente passa, mais ou menos isso aqui, não é isso aqui. Explicando que a pessoa tem conta idônea lá, tanto tempo, pessoa idônea, não precisa nem mostrar quanto que tem em conta, nada disso. Só carta bem simples, né? Cópia do passaporte do visto, visto de turista ou de visto de B1, visto que seja, entendeu? Isso são bem importantes, né? Além das cartas de referência, eu vou precisar dos os extratos bancários da conta da pessoa lá no Brasil, 2 meses, mostrando que ele tinha esse dinheiro lá por 2 meses e foi transferido. Vamos supor que ele transferiu esse dinheiro e já tem 60 dias aqui, eu não preciso desse extrato bancário do Brasil mais. Entendi. Então tem que comprovar 60 dias. Seja o dinheiro lá ou cá, tem que comprar 60 dias. Comprovar 60 dias. Exatamente. Se ele transferiu o dinheiro aqui, o dinheiro tiver 61 dias aqui, eu não preciso olhar mais o dinheiro da conta do Brasil dele. Sim. Entendeu? Então isso aí já é um valor favorecido, né? E uma carta do contador, se ele for autônomo, for dono de empresa, empresário, do contador, dizendo o seguinte: olha, fulano de tal, dono dessa empresa por tantos anos, tal, sócio. O faturamento da empresa em 2000 ele vai fazer os 2 últimos anos e o de janeiro até o dia de hoje. E o legal é assim, como os bancos americanos sabem que no Brasil o pessoal deixa todo o imposto de renda na pessoa jurídica e não na física, às vezes na física o cara não tem nada. Exatamente. Daí ele utiliza o da jurídica Exatamente. Eu preciso do rendimento da jurídica dele, entendeu? Mesmo assim, ele vai botar lá, o rendimento foi X, faturamento X de 2017, 2018 e de janeiro de 2019 até hoje, faturamento é X. É isso, é a carta que eu preciso do contador. Papel timbrado e acabou. Entendeu? Mais ou menos isso daí. Entendeu? Aí com essa documentação, a pessoa já está apta a fazer a aplicação. Faz a aplicação, agora, uma semana tem aprovado. Me diz uma coisa, vamos supor que a pessoa ainda não tenha escolhido o imóvel. Se ela te mandar esses dados antes mesmo de escolher o imóvel, tu já consegue ter uma ideia de qual vai ser o limite que vai ser pré-aprovado para ela? Sim. É basicamente o que a gente fala. Assim, olha, qual a disponibilidade que você tem para dar de entrada? O mínimo de entrada necessário para esse tipo de empréstimo é 25% do valor do imóvel, né? Então, um imóvel de 400 mil, 25% de 100 mil dólares seria o valor do imóvel. Além desse valor... Da entrada, né? Da entrada do imóvel. Além desse valor, você vai ter em torno de uns gastos de 4,5% até mais ou menos 6% de gasto de fechamento. De closing costs, que a gente chama aqui. Que é imposto sobre o mortgage. Até no final tem posso dar um apanhado mais de quais são os detalhes, né? Sim. Tem os gastos com o banco, você tem o gasto com a companhia de título, que é o cartório, com o Estado e com a cidade, que é a taxa de transferência que a gente chama de TBI no Brasil, né? Você tem o escrow account, que a gente chama, que são os recursos do IPTU, e do seguro que eles cobram proporcional para poder, quando tiver época de pagar, quem paga é o banco, o IPTU aqui não é você, é a pessoa, né? Sim. Né? Então tudo isso aí compõe esses valores. Até porque, só para o pessoal do Brasil saber, o IPTU, a dívida de IPTU ela é soberana. Sim. Se tu deve IPTU, o Estado te toma o imóvel e pronto. Claro que não é do dia para a noite, mas na prática toma. Sim. Então o banco para não correr esse risco, ele já inclui o IPTU na parcela. Sim. Ele já inclui o IPTU na parcela do financiamento.
Então o banco recolhe durante um ano inteiro e paga no ano seguinte, porque o IPTU a gente paga para trás, né? Exatamente. E a associação do condomínio não, né? O seguro, né? O seguro, a outra razão é que se você não pagar o seguro, aqui na Flórida quase não tem problemas, né? Começando a temporada agora de furacão. Se você tem um imóvel seu lá, mesmo que seja um condomínio, você é obrigado a ter um imóvel, o seguro interno, né? O seguro interno do imóvel, porque a associação cobra o externo, mas tem que ter um interno para poder cobrir esses gastos, que destruiu o seu imóvel todo. Você, agora não vou morar mais aqui, vou embora. Não. Se você não tiver o seguro, vai ficar assim, mas se tiver o seguro, por isso que o banco certifica que ele paga o seu seguro e renova anualmente para você não ter esse problema. E na hora da compra do imóvel, então, como o seguro é pago para trás, vamos dizer que você comprou o imóvel em março. Os 3 primeiros meses do ano, mesmo que o IPTU só vença no ano seguinte, esses 3 primeiros meses do ano, quem pagou foi o vendedor. Então, no dia do closing, o vendedor já tem que botar esse dinheiro lá. E no caso do financiamento, né, quando compra financiado, esse IPTU referente a março até dezembro daquele ano, o banco já cobra. Exatamente. No dia do closing. Exatamente. No dia do closing. Para abrir essa conta chamada para abrir essa conta, já fica lá depositado, porque no ano que vem o banco vai pagar no seu nome. Vai ser complementado o ano pelas prestações. Agora, nas prestações dali para frente, o banco já começa a recolher o do ano que vem. 1/12. Isso, 1/12 do outro IPTU. Exatamente. O seguro funciona diferente. O seguro você paga a primeira policy no dia do fechamento por um ano. E aí o banco pega 2 meses só inicial de depósito e depois vai complementando. Daqui a um ano ele renova o seu seguro. Renova o seu seguro. Exatamente. Para dar garantia que vai dar tudo Exatamente. Exatamente. Entendeu? E tem alguma restrição para tipo de imóvel? Não, a pessoa pode financiar residencial, comercial, industrial... Não, nessa industrial parte não. Comercial... Industrial que eu digo galpão, não... Eu tenho bancos que financiam. Sim. Isso aí é a parte comercial que financiam para estrangeiro. Né? Talvez a entrada não vai ser 25%, talvez vai ser 30% ou 40%. Mas também financia imóveis comerciais. Entendi. E imóveis até, o valor também o valor que quiser. 1 milhão, 2 milhões, até mais que precisar. Bom, a gente sabe que, apesar do Brasil estar começando a assinar alguns acordos comerciais com os Estados Unidos que vai beneficiar o investidor brasileiro, do ponto de vista do financiamento, existe algum benefício para brasileiros que tenham passaporte europeu para conseguir financiamento? Ou é tudo igual, todo mundo tratado como estrangeiro igual? Na realidade, alguns países têm restrições. Alguns bancos restringem alguns países. O Brasil não está nessa lista de restrições. Que são os países, Coreia do Norte. Coreia do Norte, tem uma lista ali de alguns países que... Tá na lista negra, né? Na lista negra do Trump. Nós já saímos dessa daí. Outra coisa, mas só para complementar o que eu botei aqui, o tipo de programa disponível, né? Para as pessoas entenderem lá no Brasil, que a pessoa chega, mas como é que funciona isso? Aqui muitos dos bancos têm aqueles chamados 5-year ARMs, 7-year ARMs, né? Sim. Isso é bem importante, porque são empréstimos que são fixos por a quantidade de anos que ele faz ali, né? Então, se ele fala que é 5 anos, 5 years ARM, ele é 5 anos fixo, os juros, e a partir do 6º ano pode ajustar anualmente e até um máximo de limite que tem, né? Então, hoje em dia nós temos de 5 anos, o de 7 anos, e o melhor deles, que é o normal que nós temos, é o de 30 anos fixo, né? Que aí o pagamento não muda durante 30 anos. Não muda. Pode mudar o IPTU, pode aumentar o seguro, e isso vai fazer a mudança a parcela pode variar em razão disso. Mas não por causa dos juros em si, sim, entendeu? Sim. Isso é uma coisa só e logicamente, né, como o investidor sabe, quanto maior o risco para o banco, maior a taxa, ou seja, se tu pegar uma taxa que pode variar nesses 5, a partir do 5º ano, talvez agora ela seja um pouquinho menor, mas o banco passa para ti o risco do futuro, né? Sim. Porque a taxa de juros aqui, ela tem um balizador que é a Prime, né? Então, tu poderia explicar isso um pouco para as pessoas, até para eles entenderem como é que funciona a taxa de juros, porque muita gente vem lá do Brasil e acha que a taxa de juros aqui ainda é 0. Não, taxa de juros aqui na realidade não. Outra coisa, a gente chama aqui, temos o prime rate, né? Já vou começar pelo prime rate, seria aquele pessoa que é americano ou
que mora aqui legalmente, vamos dizer assim, score. que tem um score de 740 para cima, que deu 20% de entrada, você vê, para ele pegar um prime rate tem que dar 20% de entrada, tem que ter reservas, tem que comprovar toda a renda dele certinho, né? Já dei até uma palestra sobre isso aí, né? Sim. E daí ele vai conseguir um prime rate hoje que está na faixa de 4,5, entre 4 e 4,5, depende do dia, né? Sim. Uma coisa também que flutua diariamente, né? Sim, Igual, é uma coisa. Quanto que é a taxa? Você falou para mim mês passado que era 4, e agora são 4 mês passado já e um passaram quarto. 30 dias Exatamente, né? Até um dia para outro, às vezes acontece, o mercado dá uma flutuada. É só para o pessoal entender. Como no Brasil a gente tem o CDI e a taxa Selic como referência, aqui eles também têm os títulos do governo como referência. Então, até um tempo atrás saiu uma notícia que a taxa de mortgage nos Estados Unidos tinha caído, justamente porque as pessoas, sentindo uma maior volatilidade no mercado de ações, venderam ações e compraram títulos do governo. Quando a pessoa compra título do governo, o preço do título sobe e a taxa de retorno do título cai. Então, como caiu a taxa de retorno da Selic americana, exatamente, essa referência para o financiamento imobiliário caiu também. Então, naquele dia estava bom. Agora, se depois o pessoal vendeu o título americano... 2 semanas depois começaram. Vendeu o título americano. Na hora que vende, o preço cai. Na hora que o preço cai, a taxa de retorno sobe. Porque o título ele paga um fixo no final, então o teu ganho vai ser a diferença de quanto tu paga hoje para o final. Exatamente. Então, abaixa o preço do título, aumenta a taxa de juros, aumenta a referência e o banco... Cara, mas isso era 15 dias atrás. Exatamente. Hoje o título do governo americano está sendo negociado a X, então já é mais caro, então pode variar. Exatamente. Que é isso que ele consegue bloquear se ele fizer uma taxa de juros fixa por 30 anos. Exatamente. Perfeito, Daniel. Então, só para complementar o que você falou, isso serve para os programas daqui, que são os famosos, os conhecidos como convencional, né? Sim. Ou o FHA, que tem por trás do governo, né? O FHA é o Minha Casa Minha Vida no Brasil. E o convencional normal, mas também é assegurado é garantido pela Fannie Mae e Freddie Mac, que foram do governo, hoje em dia são privados, mas supervisionados pelo governo, né? Só que esse programa para estrangeiro, esquece esse mercado, é uma coisa totalmente diferente. É direto com os investidores, não faz parte desse mundo, faz parte do investidor. Cada investidor, o mesmo programa que você tem, cada você vai para o investidor, ele fala assim, olha, minha taxa é X, esse aqui é X mais 1, esse aqui é X mais 2, esse aqui é X menos 1, é tudo diferente, cada um é uma forma diferente. Então não tem uma linha em cada banco. Exato. Entendeu? Só para dar mais contexto pessoal, essas agências que o Paulo falou, o Fannie Mae e o Freddie Mac, aqui nos Estados Unidos, o banco, quando fornece um empréstimo, o banco pode vender esse empréstimo. Normalmente ele vende esse empréstimo para alguém, transfere o risco para esse outro alguém e recebe o dinheiro dele de volta. Exatamente. Menos a taxa que ele pagou por Exatamente. isso. Essas duas agências, a Fannie Mae e a Freddie Mac, para alguns tipos de empréstimos, o governo entra como avalista, vamos botar assim. Eles compram, na realidade, as notas. Né? Exato. Então, por isso para repor o dinheiro do mercado. Que é justamente para repor o dinheiro no mercado, para continuar fazendo a alavancagem, mas são para grupos específicos da população que o governo quer assistir. A pessoa que tem o Minha Casa Minha Vida, o VA, que é o veterano, que aqui eles cuidam muito disso. Tem o SDA, que é a parte agrícola, né? Agrícola, igual são incentivos. E o governo americano não tem interesse nenhum em proteger o estrangeiro, né? O estrangeiro quer vir aqui, faz, beleza, tranquilo. Mas faz através do banco particular. Para ti a gente não garante nada. Então daí o cara vai no banco particular. E aí muitos desses empréstimos, se você for no próprio Bank of America ou Wells Fargo, eles não fazem esse tipo de empréstimo. Exato. Então vocês têm acabando vindo para nós, que somos brokers, que a gente tem esses bancos por trás de nós, vamos dizer assim, né? Que somos associados a eles, né? Hoje tens ideia de quantos bancos desses existem nos Estados Unidos? Olha, eu não tenho, mas só para você ter uma ideia, a minha empresa deve estar associada em torno dos 25. 25 bancos. 25 até mais. Então isso que eu acho legal, porque no Brasil até teve uma época... Que ninguém tem acesso se você não for broker, né? Teve uma época o correspondente da Caixa, né? Então a Caixa, para dar mais empréstimos, em vez da pessoa vir na agência, a Caixa franqueou isso. Mas aquele cara só representava a Caixa. Né? Às vezes ele pegava de um outro banco e tal, mas assim, lá no Brasil é fácil, porque existem 5 bancos, né? Sim. Então aqui existem 5.000 bancos. Exatamente.
Então, essa é a diferença. O estrangeiro que normalmente vem para cá corrido para comprar um imóvel, né? Em uma semana ele quer ir na Disney, ele quer ir para Nova York, ele quer ver o imóvel, quer fechar o financiamento. Por isso que essa figura do mortgage broker é bem interessante, porque o cara fala com uma pessoa e essa pessoa, o mortgage broker, pelo perfil do cliente, ele já sabe em qual banco que ele vai ter a melhor taxa. Exatamente. Aí sempre trabalha sempre buscando a melhor taxa, né? E a melhor forma de fazer. Às vezes o cliente não tem uma certa documentação, tem que ter outra, já não encaixa nesse banco, tem que ir para esse aqui. Tem banco que pede uma coisa exatamente. Não dá para me fazer dessa forma, vou ter que fazer diferente, então vamos ter que conhecer outro banco aqui, entendeu? Então nós temos essas opções de leque, né? Assim, de você poder jogar de um lado para o outro. É uma coisa, o cara só trabalha com a Caixa, não está dentro da diretriz da Caixa, pronto, desculpa, não posso exatamente, não pode comprar um imóvel. E essa taxa hoje para o estrangeiro, cada caso é um caso, mas na média está vindo eu vou te falar assim, cada entrada é um juros. Cada entrada é um juros, né? Vamos dizer que o cara financiou lá, deu 35% de entrada, tá? Que tu falou em 25, que tem banco que aceita 25, mas eu acho que a grande maioria acaba sendo na casa dos 30, 35. Mínimo 30. Alguns bancos aceitam 25, é o mínimo, né, que tem. O normal de mercado é 30%. Vamos trabalhar então aí com os 35 de média. O cara com 35 de média, com uma situação financeira confortável, né? Ou seja, ele comprova que pode pagar tudo certinho, tem uma certa folga ali. O que é um intervalo ali de um menor juros possível e o maior juros provável ali que ele vai ficar? Olha, uma ideia a partir dos 35%, eu diria que deve estar numa faixa aí de 5,375, 5,4, até numa faixa no máximo 6, a 35%. Sim. Eu fiz um levantamento de 25%, a taxa chega, até eu anotei aqui, com 5 anos fixo, na faixa de 6,99. 6,99 com 5 anos fixos. 5 anos fixos. E se for a 30 anos fixo, aí aumenta. 7,375 mais ou menos. O que, se você for ver, 30 anos fixos por 7,375 não existe nem no mercado brasileiro, e aqui também, se você for comparar, que você talvez vai estar mais ou menos aí a 2,5 pontos do mercado tradicional, por ser estrangeiro. Porque assim, cara... Entendeu? O risco deles é muito grande. Se a gente pensar, os Estados Unidos, desde o final da década de 90, conseguiu controlar bem a inflação e a taxa de juros, né? A taxa de juros aqui já foi de 2 dígitos. Ela não é porque eles fizeram um bom trabalho. Sim. A possibilidade disso acontecer de novo é bem pequena. Se tu acreditar que tu precisa de 30 anos de certeza para comprar um imóvel, é porque tu não acredita na economia. Então, para que o cara vai comprar um imóvel, né? Exatamente. Então, mais vale ele ir para uma intermediária essa aí de 5 a 7 para... 7 anos é o que a pessoa gosta mais. Fazer. De 7 vai para quanto? Às vezes a taxa não é tão diferente, 7,125, 7,1. Então, às vezes você garantir um pouco mais, 8, 9 anos, entendeu? E agora tem que ver também uma coisa, talvez você possa até fornecer essa informação melhor. O ciclo da pessoa que compra um imóvel aqui e revende ele é nessa faixa entre 5 a 10 anos. O americano diz que troca de imóvel 3 vezes, né? Exatamente. 10 em 10 anos. Vamos falar que ele compra o imóvel 3 vezes, se tu considerar que ele troca, seria 4. Ele sai do aluguel para casa própria quando casa. Aí da casa própria, às vezes ele vai para uma outra localização, porque agora ele tem filho, precisa de um lugar com uma escola boa, uma escola primária boa, pelo menos. Exatamente. E depois, se precisar de uma escola secundária, também ele muda. E depois ele muda de novo, normalmente fazendo downsizing quando o filho vai para a faculdade ou quando o filho se forma, né? Porque durante a faculdade ele ainda volta para casa bastante. Então é esse ciclo aí de 10 anos, né? 10 anos, de 0 a 9ª série vai dar 10 anos, depois o segundo grau, início do college, depois mais o college deu mais 10 anos. Então. Até mesmo as pessoas aqui compram um imóvel para iniciar o processo, vou comprar um imóvel menor, um condomínio. Então fica aquele condomínio 2, 3 anos, depois valorizou, vende aquele, eu quero uma casa agora. Sim. Entendeu? Eu quero uma casa para investimento, que seja, ou você pode comprar 2, né? Sim. Entendeu? Não, e isso é importante porque, assim, por que as pessoas mudam quando muda a escola? Lá no Brasil a gente não tem mais essa realidade desde a década de 70, mas em muitos lugares as escolas públicas são muito boas aqui. E a escola particular é muito cara. A gente está falando de uma escola particular média custando entre 40 e 60 mil dólares por criança. Vamos botar 50 mil. O cara tem 2 filhos, são 100 mil dólares por ano. Então, com 100 mil dólares por ano, o moleque estudando da primeira até o segundo grau, nós estamos falando de 18 anos. Nós estamos falando de 1.800.000 dólares que ele poderia economizar
indo para um lugar com uma escola boa, Escola pública boa. uma escola pública boa, ao invés de botar ele numa escola particular. Então, por isso que as pessoas mudam. Então, elas fazem isso. Em vez de dar 100 mil numa escola, porra, eu vou dar, como lá tem Bay Harbor, eu vou dar 100 mil de entrada num prédio em Bay Harbor, ao longo de 8 anos lá, que a escola lá é K8, ao longo de 8 anos que eu vou ficar lá, em vez de dar dinheiro para a escola, o meu filho está estudando numa das melhores escolas do condado e eu estou construindo um patrimônio no meu imóvel. Mesma coisa aqui em Boca. Na região aqui norte, aqui é a cidade que... Então é por isso que muda muito. Exatamente. Lá no Brasil, o cara mora no bairro que ele quer e o filho estuda lá do outro lado da cidade, na melhor escola da cidade. Sim. Porque lá ele tem que escolher a escola boa. E a pessoa que tem igual, condições de botar em escola particular. Exatamente. Também, né? Então esse fluxo acontece muito em função da escola e do tamanho da família. Né? Imagina o cara com... A minha esposa tem uma colega que tem 7 filhos, porra. Então ela tem que morar num lugar que o imóvel é mais caro. Sim. Mas a escola é excelente, porque ela vai trabalhar para a escola. Exatamente. Praticamente. Ela tem 7 filhos. Manter todo mundo lá, né? Exatamente. Então, uma outra coisa bem importante saber quando você faz, os bancos também eles pedem uma reserva, tá? Sim. Isso é uma coisa. Além do valor da entrada, 25%, 30%, você vai ter, além disso, os gastos de fechamento, variando entre 4,5 a 6, e mais uma reserva. Eles pedem, às vezes, até 12 meses de reserva. Sim. Que a cada reserva corresponde a 1 mês de pagamento, do principal da casa, mais os juros do imóvel, mais o IPTU e mais o seguro. Ou seja, essa reserva vai pagar na frente, mas lá no último ano ele usa essa reserva ou tu continua pagando até o fim e no final ele te devolve? Não. A reserva é só para mostrar no dia do fechamento, no processo. Tá. Ó, eu tenho todo esse dinheiro aqui depositado nos Estados Unidos. Essa reserva pode estar no Brasil, Sim. Não necessariamente está aqui. Sim. Pode estar em investimentos, em contas de investimentos. Assim, ó, eu tenho dinheiro para comprar, está aqui, mas eu tenho 12 meses de reserva, está aqui. Mostrou, o banco acabou. A partir daí... Só precisa mostrar a reserva. Um abraço. Só mostrar o dinheiro na conta. Só mostrar o dinheiro na conta, entendeu? Acabou, não precisa fazer nada. Legal, Paulo. Acho que a gente cobriu aí todos os assuntos mais importantes referente a financiamento. Pessoal que quiser comprar imóvel aqui nos Estados Unidos, eu vou deixar o contato do Paulo na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast. E, mais uma vez, obrigado pela presença, para a gente oportunidade aí. Trazer esse conteúdo muito rico para o pessoal. Valeu. Com certeza, parceiro. Obrigado. Valeu, obrigado.